Imagina você ir numa entrevista de emprego sem saber sequer quanto que a vaga paga. Ser perguntado pelo recrutador quanto que você ganhava no seu emprego anterior e não poder nem comentar o seu salário com nenhum colega depois que você é contratado. Tudo isso era considerado normal na Europa até agora. Hello, hello, seja bem-vindo ao meu canal. E nesse vídeo eu vou falar sobre uma lei que, sinceramente, eu acho que todo mundo que trabalha e mora aqui na Europa, ou pretende morar aqui e trabalhar aqui na Europa, precisa conhecer. E eu vou além. Mesmo que você ainda não mora aqui, vale muito a pena você entender como que funciona essa lei, porque é um tipo de legislação que tende a se espalhar pelo mundo todo. E já tem sinais disso acontecendo no Reino Unido, no Japão e no Brasil. Eu estou falando da Diretiva de Transparência Salarial da União Europeia, a European Pay Transparency Directive, é a Diretiva 2023/970. Essa diretiva muda completamente a forma como funciona uma entrevista de emprego, a negociação salarial e até o que você pode ou o que você não pode perguntar ou ser perguntado durante o processo seletivo. E nesse vídeo eu vou te explicar o que é essa diretiva, as datas oficiais e quais são os direitos principais que essa diretiva garante para quem está procurando emprego. E como está sendo a implementação dessa diretiva em cada país. E eu vou te dar um spoiler, está sendo uma bagunça. Então bora lá. Primeiro, eu vou dar um contexto básico do que está acontecendo. A União Europeia tem uma diferença salarial entre homens e mulheres de quase 13%. Ou seja, em média, os homens ganham 13% a mais do que as mulheres, mesmo fazendo trabalho equivalente. E para tentar resolver essa discrepância, a União Europeia criou essa diretiva como um princípio central bem direto: mesmo trabalho, mesmo valor, mesmo salário, entre os homens e mulheres. Agora eu vou te passar algumas datas porque isso importa também. Essa diretiva foi aprovada e assinada em 10 de maio de 2023 e publicada no Jornal Oficial da União Europeia em 17 de maio de 2023. E entrou em vigor no nível europeu poucos dias depois. Só que os países eles tiveram um prazo de 3 anos para se adequar, para transformar essa diretiva em uma lei nacional. Então, cada país tinha essa missão de transformar a diretiva na sua lei. Esse prazo venceu em 7 de junho de 2026, pouco tempo atrás. Além disso, existe uma segunda data, 7 de junho de 2031, que é o prazo estipulado para que os países informem à Comissão Europeia como que essa diretiva funciona na prática em cada um desses países. Mas afinal, essa diretiva fala somente entre homens e mulheres? Sim, oficialmente o foco legal é exclusivamente a de diferença salarial entre homens e mulheres. E ela se baseia no artigo 157 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Tem que lembrar também que, como é uma diretiva e não um regulamento, cada país da União Europeia precisa transformar isso em uma lei local. Essa diretiva é considerada, inclusive, a legislação de equidade salarial mais ambiciosa desde os anos 60. E é aí que mora boa parte da confusão, que eu vou falar disso mais pra frente. Agora eu vou falar sobre os 4 direitos no processo de recrutamento que foram implementados por meio dessa diretiva. Bora lá, vamos ao que interessa. O que muda especificamente nas entrevistas de emprego e recrutamento a partir dessa diretiva? O primeiro direito é que a faixa salarial é revelada antes da entrevista. Isso aqui eu acho que é gigante, porque antigamente você ia para uma entrevista sem fazer ideia de quanto que a vaga pagava. Quem nunca? Às vezes você só descobria no final, às vezes depois de várias etapas, quando já tinha investido tempo e expectativa naquela vaga. Ou sequer você recebia a informação de quanto que a vaga pagava se não tivesse passado no processo seletivo, né? Então, com a implementação dessa diretiva, a empresa é obrigada a informar a remuneração inicial ou a faixa salarial da vaga, antes mesmo da entrevista. Seja no anúncio da vaga, seja no primeiro contato do recrutador com o candidato, que é a screening call. E isso muda, assim, completamente a dinâmica de poder, porque o candidato já entra naquele processo seletivo com uma ideia de quanto que ele vai ganhar, né? Com aquela expectativa. E ele até pode negociar o seu salário de acordo com uma faixa salarial, né? Sem ficar naquele jogo de adivinhação. E o segundo direito, que eu acho também super importante, é o fim da pergunta. Quanto que você ganhava antes? Essa é clássica também, numa entrevista de emprego. Quem nunca foi perguntado qual era o seu salário no seu último emprego?
Pois é, essa pergunta agora é considerada proibida, direta ou indiretamente, em qualquer fase do processo seletivo. E o motivo é bastante interessante, porque essa pergunta, ela historicamente perpetuava uma desigualdade, porque se a pessoa começou a carreira ganhando pouco, por qualquer motivo, inclusive por discriminação, ela ficava presa naquele patamar salarial para sempre, porque toda a empresa nova baseava a oferta no salário anterior. E a diretiva veio justamente para quebrar esse ciclo. O recrutador não pode perguntar e o candidato não é obrigado a informar quanto que ele ganhava no emprego anterior. E o terceiro direito é o direito à informação sobre a média salarial. Bora lá. Depois que você já está empregado, a diretiva garante que você pode solicitar formalmente à empresa a média salarial dos colegas que desempenham a mesma função que você ou uma função de valor equivalente, separada por sexo, feminino e masculino. Ou seja, você pode descobrir com dados reais da empresa se os homens e mulheres na sua função eles ganham valores equivalentes, parecidos ou não. E isso tira a discussão do campo de suposição e coloca no campo dos fatos. O quarto direito é o fim do sigilo salarial obrigatório. Gente, isso aqui hoje também é gigante, porque talvez seja esse quarto direito, talvez seja o mais cultural de todos. É o seguinte: antes da diretiva, e é muito comum de acontecer ainda, existe cláusulas contratuais que proíbem os funcionários de falar sobre o próprio salário. Essas cláusulas, a partir da diretiva, são consideradas ilegais. E isso é gigante, porque historicamente muitas empresas usavam desse sigilo para evitar discrepâncias salariais, que as discrepâncias salariais viessem à tona, fossem divulgadas. Ou seja, se ninguém pode comparar quanto ganha com nenhum colega, ninguém sabe, ninguém descobre que está sendo mal pago em relação ao colega do lado, né? Que faz a mesma coisa, desempenha a mesma função. E com a chegada da diretiva, os trabalhadores eles podem sim discutir salário abertamente, sem nenhum medo de punição. Beleza, e o que as empresas precisam fazer para se adequar a essa diretiva? A diretiva prevê que as empresas com 100 ou mais funcionários, dentro de um único país da União Europeia, têm que se adequar a alguns pontos. Por exemplo, tem que ter estruturas de remuneração clara, com critérios objetivos, transparentes e neutros, em termos de gênero. Também deve publicar relatórios periódicos sobre a diferença salarial de gênero. A frequência varia conforme o tamanho da empresa. O terceiro ponto é se a diferença salarial numa categoria de trabalho for de 5% ou mais entre os homens e mulheres e não puder ser justificada por critérios objetivos, a empresa é obrigada a fazer uma avaliação salarial conjunta com os representantes dos trabalhadores e com as medidas corretivas a serem implementadas para reduzir essa discrepância salarial. E outro ponto jurídico que eu acho importantíssimo também é, se o funcionário decidir processar a empresa alegando discriminação salarial, a partir do momento que ele apresenta um caso plausível, né, uma justificativa aceitável, é a empresa que precisa provar que a diferença é justificada, não o funcionário que precisa provar que não é. Isso se chama no direito de inversão do ônus da prova e muda completamente o equilíbrio de força numa disputa judicial. Isso é importantíssimo também. Então, bora à realidade dos fatos. A implementação da diretiva está atrasada. Esse é um ponto que eu acho muito importante mencionar também, porque, como eu falei lá no início, o prazo para cada país transformar essa diretiva em uma lei nacional era até 7 de junho de 2026, pouco tempo atrás. E adivinha? Apenas 4 dos 27 países cumpriram esse acordo no prazo, que foi Eslováquia, Itália, Lituânia e Malta. Os países grandes, como França, Alemanha, Espanha, Holanda, Irlanda, enfim, ainda não finalizaram a implementação. A Suécia, a República Tcheca, Dinamarca, Holanda, enfim, já confirmaram que vão implementar essa diretiva a partir de 1º de janeiro de 2027. E a Comissão Europeia já deixou claro, não vai ter prorrogação de prazo. Os países atrasados devem sofrer processo de infração, se não se adequarem à diretiva no prazo estipulado. É o seguinte,
Na prática, isso que eu falei significa que dependendo do país onde você está se candidatando para as vagas, os direitos que eu já expliquei, eles podem estar valendo totalmente, podem estar valendo parcialmente, ou ainda sequer terem virado uma lei local, mesmo que os princípios da diretiva já estejam, de certa forma, já influenciando a interpretação das leis existentes. Se você está pensando em trabalhar na Europa ou você já trabalha aqui, vale muito a pena você entender esses 4 direitos, porque eles mudam completamente a forma como você deve se portar, deve se preparar para uma entrevista e para o processo seletivo, até na forma de negociar o seu salário. E também fica de olho, porque mesmo fora da Europa, essa onda de transparência salarial está crescendo e tende a se espalhar para os outros países. Então vale acompanhar, porque pode ser que chegue no país onde você está também, seja no Brasil, seja em outro país. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no meu canal e comenta aqui embaixo se você já passou por alguma entrevista onde te perguntaram o seu salário anterior, quanto que você ganhava. Eu quero saber a sua experiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!